Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, que sufoco! Mas o Corinthians está na próxima fase da Libertadores. Não sem erros, muitos defensivos. Mas a verdade é que Yuri Alberto e Hugo Souza salvaram o timão de um vexame histórico. Vamos falar do jogo? Parte boa e algumas partes ruins também. Primeiro eu quero dizer que não concordo em nada com o técnico Ramon Dias, que minimizou a classificação, e eu acho que é papel dele até, mas eu não preciso concordar. É claro que ele está valorizando e comemorando, e acho que o torcedor tem que comemorar também, porque a eliminação seria algo muito pior. Então, mesmo que tenha sido no sufoco, na última bola, mesmo que tenha sido frustrante de certa forma, tem que comemorar. É óbvio que o Corinthians tem que comemorar, porque o contrário disso seria trágico. Seria colocar em xeque a temporada, não só a Libertadores. Porque você não vai para uma Sul-Americana, teria só a Copa do Brasil e o Brasileirão no segundo semestre. Terrível. E a Libertadores, imagina, depois de todo o esforço para chegar na competição continental, você simplesmente termina ela antes de começar. Então, seria realmente muito terrível, e o mais louco disso tudo é que o Corinthians correu riscos reais, riscos seríssimos de ficar pelo caminho contra um time estreante na Libertadores. E vamos combinar, né? Para não usar adjetivos aqui muito negativos, até porque eles não se verificaram dentro de campo, é muito inferior tecnicamente, vamos colocar dessa maneira. Mas os caras jogaram a vida, os caras correram, os caras foram dignos, os caras vieram para São Paulo não para se defender, muito pelo contrário, para jogar. Eles perceberam que esse bicho não era tão feio assim quando o Corinthians lá apresentou falhas defensivas e, ao mesmo tempo, um certo desleixo na sua atuação. O que os caras pensaram? Gente, vamos jogar. Quem sabe a gente não tem nada a perder, daqui a pouco eles se complicam, se atrapalham, a gente leva a decisão para os pênaltis ou até vence o jogo. E digo mais, se fosse para os pênaltis, já seria terrível, tá? Mas o Corinthians correu riscos também de perder o jogo no tempo normal. O Hugo Souza, que falha no segundo gol, numa tentativa de socar a bola e a bola foge um pouco mais dele, né, num cruzamento de escanteio em que a bola abre um pouco mais, falhou, né, não tem como a gente negar esse tipo de coisa, mas coloca na balança. Na origem desse escanteio que sai o segundo gol, ele faz um milagre, que ele cai para dentro do gol. E ele faz outras, pelo menos 2 ou 3 defesas dificílimas. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido na bola dentro dos 90 minutos. Não teria nem chance de ir para os pênaltis. Dentro de casa, contra esse time venezuelano. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir. Os caras são melhores do que a gente imaginava? Não. Não, de verdade não são. É claro que o confronto eliminatório, ele potencializa muitas vezes o menor. Ele equilibra muitas vezes as coisas. Mas ele não pode distorcer a nossa visão para o que aconteceu. O Corinthians abre o placar muito cedo no jogo, dentro de uma escalação até conservadora, interessante na minha avaliação, de um sistema que vem funcionando, na ausência do Raniel e o Martínez abrindo o meio campo, o Breno Bidon e o Carrilho, nos vértices do losango, né, com o Garro na ponta, Memphis e Yuri, os laterais, não tem muito para onde correr. E a dupla de zaga também, que vem sendo titular, o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. O Bidu, né, na verdade, uma mudança porque imaginava o Ramon que o time fosse atacar muito mais e por isso o Matheus Bidu. Eu já chego lá. O Corinthians abre o placar numa jogadaça do André Carrilho. Eu sou muito fã do André Carrilho. Ele é que peruano maravilhoso, como dá gosto de vê-lo jogar. E ele decide, cara. Ele tecnicamente é muito diferenciado. Ele foi pra linha de fundo, fez o cruzamento e o Yuri fez o movimento perfeito. Se vocês olharem o gol, o Yuri tá marcado no meio da área, ele se descola do defensor, antecipa e faz o gol quase na linha do gol ali, quase dentro do gol, para abrir o placar logo a 7 minutos. 7 minutos, eu acho, até um pouco antes disso, o Corinthians já estava vencendo por 1-0. E aí a gente imaginava que esse jogo era papo de 4, 5, 6-0, quem sabe, pela diferença entre as duas equipes, ainda mais começando dessa maneira, vencendo. Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, que estranho.
Os caras estão atacando. Falei, melhor para o Corinthians. Porque seria muito mais difícil se eles estacionassem um ônibus na frente da área, o Corinthians tentando entrar, né, com cruzamentos, com chuveirinho, com infiltrações e sendo barrado. É mais fácil quando o time adversário quer jogar, quando ele propõe jogo também, porque ele oferece espaços. E o Corinthians com espaços, poxa, o Garro vai ter espaço, o Bidon, e aí a bola vai chegar nos atacantes. Beleza, é isso que vai acontecer. Só que a gente esqueceu de um detalhe importante. No momento em que esse time ataca, ok, você tem que recuperar a bola e você tem esse espaço oferecido. Só que quando esse time ataca, se você é vulnerável defensivamente, você pode sofrer. E foi o que aconteceu. Gente, eu não sei o que está acontecendo com algumas individualidades. O André Ramalho parece que ele entrou de férias, alguém clonou o André Ramalho, pegaram um jogador que atua, sei lá, numa divisão muito inferior, um cara assim que não sabe jogar futebol, colocaram o corpo, o rosto, a camisa do André Ramalho e botaram ele em campo. Parece outro jogador. É muito diferente. E eu não posso aqui dizer que ele nos enganou. Esse cara não fica tanto tempo na Europa, não joga no Leipzig, não joga na Holanda, no alto nível que ele jogou por tanto tempo. Tem alguma coisa errada. Pode ser sistema coletivo, eu já vou chegar lá também, como pode ser alguma questão particular, não sei. Eu sei que esse André Ramalho não é o mesmo do ano passado. E se ele jogou mais, precisamos resgatar esse André Ramalho. Porque aquele André Ramalho é titular absoluto do Corinthians. Esse que está jogando, ele vai dar um bote. Ele erra um bote, inclusive. Ele está mais avançado numa linha alta e aí desguarnece a defesa. A bola sobra para um jogador que faz uma inversão. Quando ele faz essa inversão, o André já está fora da área. Existe uma cobertura que é mal feita do João Pedro Tchoca. E o Bidu ele fica sozinho com dois jogadores. Aí o Bidu o que faz? Ele descola esse primeiro e vai no jogador do cruzamento. O jogador do cruzamento, ele recebe a bola e não tem nenhuma dificuldade para fazer o cruzamento. Ou seja, o Bidu não consegue fazer a marcação. O Tchoca, ao invés de acompanhar um cara que está entrando dentro da área, ele vem para cobrir esse segundo do Bidu. Então, esse cara que vai fazer o cruzamento, ele tá livre, mas o Tchoca, ao invés de acompanhar o cara, que é o Juan Cuesta, né, que tá entrando, ele simplesmente diminui para esse cara do lado do Bidu, que não fez o menor sentido. E o André Ramalho tá lá no meio do caminho, não chega a tempo. O Cuesta entra livre para fazer o gol. Sim, o Corinthians tomaria ali o seu segundo gol desse time venezuelano. Já tomou um gol lá no jogo de ida, toma um segundo no primeiro tempo, dando um balde de água fria, do tipo assim, peraí, o Corinthians era para uma goleada, empatar o jogo, com esse resultado vai para pênaltis. Não, mas o Corinthians vai ganhar. E aí já nesse momento, começou a entrar um nervosismo que dificultou o jogo do Corinthians a partir dali até o final. E eu não quero colocar na conta do emocional, porque eu acho que isso explica muito pouco do que aconteceu no jogo. Mas do meio para frente, foi difícil. Foi difícil. Porque aí eu não vi, como muitos viram, uma dificuldade do Garro e do Memphis. Esses dois jogadores estão sendo muito cobrados. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? A jogada do segundo gol é dos dois. O Garro busca o jogo, infiltra num passe interno muito bom pro Memphis. O Memphis faz um pivô maravilhoso. Ele consegue ganhar no corpo, ele faz o giro e ele descola o passe pro Bidu. E o Bidu faz o segundo gol, dando um desafogo ali pro Corinthians. O Memphis e o Garro, eles podem ter tido dificuldade na execução, mas eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. Especialmente o Memphis, tá? O Garro teve mais dificuldade na armação, mas o Memphis, cara, o Memphis obrigou o goleiro a fazer duas defesas dificílimas. As duas no segundo tempo, né? Uma em que ele gira de perna esquerda, o goleiro salva. A outra, uma perna direita, uma pancada. O goleiro pega, acho que com o dedo, assim, ela sobe. Ele fez a sua parte, na minha opinião. Acho que o Memphis, cara, fez aquilo que pôde. E o Garro ainda dá assistência pro gol derradeiro, o gol da classificação do Yuri, quando ele já tá pelo lado esquerdo para receber essa bola e fazer um cruzamento na medida. A bola tem um leve desvio, mas foi um cruzamento perfeito. Então eu acho que o Garro e o Memphis, apesar da gente esperar muito mais deles, eles não se esconderam do jogo, tá? Não se esconderam do jogo. Eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Antes desse gol do Bidu, tem a falha no gol do Matheus Bidu e tem a falha
de um outro cruzamento, na verdade, assim, o Martínez, que eu acho que jogou muito, tá? Acho que o Martínez, porra, o que corre esse venezuelano é brincadeira. Ele e o Choca, eles meio que se sobrepõem numa disputa aérea em que a bola passa pelos dois. Quando ela passa pelos dois, tem um cruzamento, vem um cruzamento, e aí o Bidu, que tá lá do lado esquerdo, porque aí o Choca tá fora da área, ele tenta fazer a marcação de um cara que vem de trás e o cara cabeceia, mas sobe assim com uma facilidade e o Hugo Souza tem que fazer mais um milagre. Ele faz uma defesa em cima, assim. E aí o Martínez vai cobrar do João Pedro Choca e o Choca devolve, eles ficam se discutindo, se prometendo. Cara, mas assim, me parece tão óbvio que é posicionamento, que é treinamento. Porque esse tipo de jogada, ele acontece com o adversário. E você tem que saber na tua cabeça para onde você vai. Você não pode ocupar o espaço do volante, o volante não pode ocupar o espaço do zagueiro. No primeiro gol, o zagueiro, o Choca, ele foi muito perdido no jogo. E ele tá mal orientado. Ele é um moleque promissor da base, que tecnicamente tá indo bem, mas assim, o Ramon vai ter que olhar esse jogo e falar assim, caramba, o que aconteceu aqui? Ou vocês não treinam isso, Ramon? Então tem que corrigir o mais... Cara, tem coisas assim que... Pô, eu não sou técnico de futebol, tava olhando e falando assim, caramba, essa cobertura não é aqui. E o jogador lá dentro tem que saber. Porque é a Universidade Central, gente. Eu não preciso dizer, né? Que o Corinthians vai pegar adversários muito mais fortes daqui pra frente. Então, se esse tipo de falha defensiva aconteceu nesse jogo, é muito, muito, muito preocupante. Porque aí, tudo bem, tem esses lances aí, o Bidu faz o gol lá e tudo mais, aí no finalzinho do primeiro tempo tem mais uma bola parada, o Hugo faz um milagre, e aí depois tem o gol que eu falei pra vocês, né, na cobrança do escanteio, que o Hugo falha e os caras chegam ao 2-2. 2-2, gente. 3 gols o Corinthians tomou desse time. Mas beleza, tinha o segundo tempo inteiro ainda. E a bola queimando. E dificuldade. E aí a Universidade Central esperou um pouco mais. Esperou um pouco mais e explorou os contra-ataques. Mesmo assim, em algumas falhas de saída de bola, eu não lembro agora o nome do cara, o cara ainda conseguiu desferir um chute da intermediária que só o Hugo Souza poderia pegar. Ele já meio que comemora, tem uma câmera só nele, que ele chuta, ele fala assim, caramba, entrou. E o Hugo tá encoberto. E ele vai na bola, cara, e faz uma defesa espetacular, numa porrada que o cara dá no meio da rua. Quase o terceiro gol deles. Mesmo eles esperando mais. E aí o nervosismo, obviamente, né? O relógio correndo, o Corinthians precisando ganhar o jogo, e já com aquela, né, com aquela pressão do tipo assim, pô, era pra gente estar goleando, a gente tá empatando, já tomamos 2 gols e vamos ter que buscar o terceiro. Pois é. E aí o Corinthians tentando, como eu disse, o Memphis buscou alguns arremates e tal. O Garro também buscou um chute de fora da área, que a bola passou pertinho. Tava difícil, porque eles realmente se fecharam muito bem. Os caras foram competentes demais, tá? Eles não são essa bolacha toda, mas eles foram competentes demais. E o Corinthians, por outro lado, muito incompetente. Aí o Ramon demora pra mexer. E a primeira troca dele é tirar o Breno Bidon, que eu até não gostei no começo, mas... Eu não tiraria o Carrilho também. O Martínez não dava para tirar, porque ele estava correndo por todo mundo. E o Garro, o Memphis e o Yuri eu não tiraria também no máximo tempo possível que eu pudesse. Então o Bidon foi o sacrificado. Para entrar o Romero. E assim, o Romero, máximo respeito ao Romero. O Romero vem de 2 gols contra o Guarani. O Romero joga muito bem na Neoquímica Arena, mas a primeira opção tinha que ser o Tales, gente. Tinha que ser o Tales. E o Ramon tem uma dificuldade de mexer, né, cara? E ele vai construindo essa marca negativa de ter dificuldade de mexer no jogo, de fazer a leitura correta do jogo. Ali era Tales Magno. É o Tales que, inclusive, constrói algumas jogadas, em outras ele pisou na bola, porque aí nervosismo, né? Mas ele que constrói a jogada, consegue dominar na entrada da área, serviu o Garro cruza e o Yuri faz o gol. O Tales Magno já tinha que ter entrado. O cara que tá na boa fase, tá iluminado, tá buscando o gol, tá com confiança, ele que tinha que ter entrado. Muito mais do que o Romero. Quando ele entra, já tá uma loucura, né? Ele já expõe completamente o meio de campo e a defesa do Corinthians. O André Ramalho vira praticamente um lateral direito, o Mateuzinho vira um ponta, ele já tá com Romero um pouco mais à direita, mais por dentro, o Memphis e o Yuri dentro da área, o Garro lá pela esquerda. Uma loucura. Já tá uma salada. Porque ali, gente, aí é coração, não tem mais esquema tático. Só que não precisava chegar até esse momento. Não podia ter chegado até esse momento. Quando chega esse momento, o Corinthians já tinha que ter construído a sua vitória. Mas não, foi num sufoco, no desgaste, a ponto desse time estar completamente arrebentado para jogar uma decisão domingo contra o Mirassol. E que confiança vou ter nesse time depois de tantos erros defensivos, individuais e coletivos.
E se são tantos erros individuais, será que não temos que questionar o coletivo no sentido de... Salve nação corintiana, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer as últimas informações do Corinthians e fazer uma análise dessa partida entre Timão e Universidade Central pela pré-Libertadores. O Corinthians fez o jogo aí no Neoquímica Arena, foi lá na Venezuela, empatou em Caracas em 1-1 e ontem passou sufoco, mas venceu o jogo por 3-2 e está na próxima fase da pré-Libertadores. Foi um jogo onde o time da Venezuela valorizou muito. Não quer dizer que o time é um time bom, mas é um time que lutou, um time que correu atrás. Muita gente esperando o Corinthians A4, Corinthians 5, Corinthians 6-0. Nada disso aconteceu. O Corinthians acabou saindo na frente, mas rapidamente o time da Venezuela empatou, uma falha defensiva do Corinthians. Depois o Corinthians começou a ficar nervoso, começou a perder, né, muita bola. O sistema, o coletivo do Corinthians não está funcionando, já tenho dito isso aqui há algum tempo. Ramon Dias não está conseguindo tirar repertório desse elenco do Corinthians. Então, quase que ontem foi mais uma vez o que aconteceu com o Corinthians em 2011. Foi eliminado por Tolima e aí recentemente, né, nem tanto tempo assim, em 2020 acabou sendo eliminado por Guarani do Paraguai. E se o Corinthians fosse eliminado ontem, seria uma tragédia. Porque o Corinthians não tem mais competições internacionais esse ano. Então o Corinthians não tem a Sul-Americana, o Corinthians estaria eliminado na pré-Libertadores por um time que não tem tradição de Libertadores, participou pela primeira vez esse ano, um time, com todo respeito, né, ao time da Venezuela, Universidade Central, é um time, praticamente um time amador. Se comparando com o Corinthians, a qualidade técnica do Corinthians é disparadamente 1000 vezes melhor. Tendo em vista que no campeonato local, eles estão no 6º lugar, só tem uma vitória esse ano, né? E veio a São Paulo e deu um trabalho, porque o time do Corinthians acabou ficando nervoso ao sofrer empate. E para mim, sinceramente, o destaque do jogo foi o goleiro Hugo Souza, porque o time da Universidade Central teve a oportunidade de sair no primeiro tempo vencendo o Corinthians. O segundo gol da Universidade Central acabou sendo uma falha do goleiro Hugo Souza, certo? Mas momento antes, né, da falha, ele fez uma defesa milagrosa, ele fez uma defesa espetacular, de uma cabeçada queima-roupa, que o goleiro acabou defendendo de reflexo, e ele é alto, tem envergadura, tem uma habilidade, ele acabou caindo para dentro do gol. E aí na sequência houve escanteio, ele acabou saindo, tentando, né, dar um tapa na bola para jogar fora da área, e aí ele perdeu o tempo da bola, e aí a bola passou por cima dele, o jogador da Venezuela só chegou e pôs a cabeça, empatou o jogo 2-2. Mas foi um goleiro que pegou muito, salvou o Corinthians. E na frente eu vou dar um destaque também para o Yuri Roberto, né? Jogou bem. Então, Carrilho jogou muito bem. O time do Corinthians ontem tinha alguns pontos, algumas falhas individuais que a gente tem que pontuar aqui. André Ramalho não está jogando bem. A gente sabe que ele tem uma técnica, chegou no Corinthians voando, né? Chegou no Corinthians ao meio um caos, o time passando por uma fase terrível no Campeonato Brasileiro. Praticamente, né, o Corinthians ficou 30 rodadas na zona de rebaixamento, né? E o cara já chegou jogando muito e agora ele não está conseguindo performar. João Pedro Tchon, que é jovem, né? Vai ter jogo que ele vai se impor, ser inexperiente, acabar tomando uma bola das costas, né? E isso vai acontecer mesmo. O André Ramalho é muito experiente. A nossa defesa está tendo muito problema. O Corinthians, para mim, hoje, no momento, o problema do Timão é a defesa, porque o Corinthians até marca gol. O Memphis
está sendo muito cobrado, porque está sendo visto muito nos eventos, né? Mas jogou bem ontem. Rodrigo Galo é outro que está sendo muito cobrado mesmo. Também para mim não jogou mal, porque fez algumas jogadas interessantes. Um toque do Memphis para o Matheus Bidu marcar o gol, foi um toque inteligente, só que aquela bola o Galo já tinha voltado, já tinha pegado a bola, já tinha feito a jogada. Então o Corinthians sofreu. E se não melhorar muito esse futebol, porque para mim, coletivamente, o Corinthians joga muito mal faz algum tempo. Campeonato Paulista, o Corinthians terminou líder isolado do campeonato. Mas eu não vi nenhum jogo do Corinthians para encher os olhos. Eu não estou vendo esse jogo do Corinthians. Eu tenho visto mais peças individuais salvando o Corinthians. Quer um exemplo? Hugo Souza ontem salvou o Corinthians da derrota para o time da Universidade Central. Se fosse para os pênaltis, eles não tinham nada a perder. Eles jogaram o jogo da vida deles. Jogaram tudo o que pode e o que não pode. Ah, mas então o time deles é bom. Eu acho o time deles, assim, fraco tecnicamente. Porém, o Corinthians que não está conseguindo jogar coletivamente. O Matheus Bidu, meu Jesus, apesar de ter apoiado bem ontem, mas o jogo de Matheus Bidu é só para frente, ele não consegue recompor e marcar. Aí você vê Mateuzinho também tem dificuldade, né? E o Corinthians precisa de consertar muita coisa para ganhar um título. Se não tomar cuidado, no final de semana tem o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão. Um jogo dificílimo. O Mirassol, para mim, é 5 vezes melhor do que o time da Universidade Central. É um time do interior, mas que tem qualidade. Ele fez uma boa pré-temporada. É um time que está preparado. É um time descansado. Onde o Corinthians jogou ontem? O Mirassol não jogou, está aguardando a semana inteira, descansando, treinando, se preparando para pegar o Corinthians no domingo. E na quarta-feira que vem, que é quarta de cinza, Corinthians já tem aí, pela terceira fase da pré-Libertadores, o Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional. Como o Barcelona de Guayaquil venceu o El Nacional, eu acredito que o adversário do Timão será o Barcelona de Guayaquil. É um time que tem camisa, é um time de massa, aí já é um time totalmente diferente da Universidade Central. Olha a sequência de jogos importantes. Corinthians joga na quarta-feira que vem ou com o Barcelona de Guayaquil, Universidade Central, e já no domingo, no sábado e domingo, já enfrenta novamente pela semifinal o classificado, né, para a semifinal. Então o Corinthians tem uma sequência de jogos que não pode perder. Se caso perder, vai ficar fora de uma competição, seja da pré-Libertadores, seja do Campeonato Paulista. Então, se o Corinthians não melhorar esse futebol, não vai ganhar o Paulista, porque Palmeiras está jogando bem, São Paulo está jogando bem, Santos está crescendo na hora certa, né? E não vai ganhar. Hoje em dia não tem mais time bobo. Todo mundo dizendo que o Corinthians ia enviar uma goleada na Universidade Central, e não houve goleada, houve um sufoco. O Corinthians passou um sufoco. Para mim, o jogo na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil torcedores, a Neoquímica pulsando, empurrando o Corinthians ganhar os 8-2, foi uma vergonha. É um alerta que precisa de estar aceso, porque nas próximas rodadas, nas próximas fases de outras competições, se jogar o futebol que jogou ontem, tá fora, porque o time não tem jogado bem coletivamente, como eu já disse, já refrisei. O Corinthians tem ganhado, na sua parte individual, a qualidade dos seus atletas. Então foi um jogo vergonhoso, onde a torcida não ficou satisfeita, a torcida esperava mesmo um placar elástico, um placar muito maior, e tem que melhorar, porque a sequência dos campeonatos é bem mais difícil do que as primeiras fases, porque mata-mata de Paulistão, terceira fase de pré-Libertadores, você já pega time mais qualificado, time mais preparado, e hoje o Corinthians deveria estar crescendo na hora certa e não está. O jogo foi feio, o jogo foi fraco, o jogo foi difícil de assistir.
e sofremos muito para passar dessa fase. E agora vamos enfrentar aí o Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional, um jogo complicadíssimo. São 2 jogos, o Corinthians joga fora, depois faz jogo em casa. Mas se perder de 2, 3 a 0 fora de casa, para recuperar vai ser muito difícil, porque o time não está conseguindo performar. Então o Corinthians tem muitos problemas defensivos, muitos problemas táticos, não consegue jogar coletivamente. Ramon Dias está pressionado, já existe uma cobrança interna com o trabalho do Ramon Dias, principalmente quando se trata de Copa. Ano passado o Corinthians teve a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil, não conseguiu, porque na hora que o Ramon Dias teve que tirar um repertório da equipe, o Ramon Dias não teve condições de fazer. Aí você vai para a Sul-Americana, o Corinthians enfrentou o Racing, o Ramon Dias precisava tirar também uma cartola do jogo, não conseguiu. Então, estreou na pré-Libertadores contra a Universidade Central, passou sufoco na Venezuela com um time semi-profissional. Há um movimento de muita cobrança contra o Ramon Dias, até porque muita gente que trabalha na diretoria entende que o Corinthians tem time hoje, com tudo que gastou, com tudo com o jogador que tem, com o José Martins, joga muito. André Carrillo, cara, sem comentário, esse cara é monstro, joga demais, craque, habilidoso, né? Memphis Depay, holandês aí, vice-artilheiro da seleção holandesa, né? Falta 4 gols só para apoiar o que fez mais. Rodrigo Garro, camisa 10 argentino, extremamente habilidoso. No Corinthians tem no gol Hugo Souza. O Corinthians tem André Ramalho, que jogou muitos anos na Europa. O Corinthians tem Yuri Alberto, que pagou uma bala no Yuri. Nossa senhora, o Corinthians pagou caro no Yuri. O Corinthians tem o Thales Magno, que surgiu no Vasco, depois foi para agora. Desculpa. O Corinthians tem muitos jogadores que têm capacidade e condições técnicas para jogar em qualquer clube do Brasil. E por que não consegue performar? Como não consegue esse time, Ramon Dias não consegue fazer esse time jogar? Há uma desconfiança, uma dúvida, e se o Corinthians cair de fase, a pressão vai ser maior. Sabe por que o Ramon Dias não caiu até hoje? Sabe? Porque o diretor executivo do Corinthians, Fabio Soldado, é o mandatário do Corinthians, né, abaixo do Augusto Melo, gosta muito do trabalho dele, mas já em algum momento tem pressão interna para eles deixar o Corinthians. Eles entendem que o Corinthians tem que jogar mais do que joga hoje. Eu também acredito que o Corinthians tinha que estar jogando muito mais, e não está jogando. O time está jogando muito mal coletivamente, defensivamente. O Ramon Dias não consegue ajustar a defesa, né? Então, o Corinthians tem que melhorar. Se quiser ser campeão, sair dessa fila de praticamente 6 anos sem conquistar nada, o time tem que jogar muito mais, senão vai ficar para trás. Não ganha o Paulista, não ganha a Copa a Libertadores, e será mais um ano que o Corinthians vai passar aí sem ganhar nada, e os torcedores antes, né, os rivais, vai ficar tirando sarro, e o Corinthians vai acabar virando meme novamente por ter grandes jogadores, mas não consegue performar coletivamente, porque para mim o nosso técnico não está sabendo fazer isso. Nem o Ramon Dias e nem o filho dele, o Palila aí, Emiliano Dias. E aí, Fiel, o que vocês acharam desse jogo? Qual que foi o problema do Corinthians ter sofrido tanto em casa por um adversário tão fraco tecnicamente, com um adversário que muita gente dava aí que o Corinthians ia enfiar uma goleada? Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi, se o Hugo Souza não tivesse salvado a gente e o Roberto não tivesse marcado o gol, te falar, o Corinthians nesse momento estaria fora da Sul-Americana, um vexame histórico, com a Neoquímica Arena bombando, pulsando e a torcida empurrando. Gente, deixe seus comentários aqui no vídeo, deixe o seu like para nos ajudar e também deixe a inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo a cada dia que passa. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.